paz, Senhor, irmãos. Bem? Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis assentar, queridos. Na versão NVI diz: Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós estamos numa nova época, né? Um tempo profetizado por Daniel, lá no capítulo 12, verso de número 4, que ele diz que a ciência se multiplicaria. Esta também é a era da tecnologia, né? do avanço científico, da informática, da globalização. Nós estamos também chegando ao período profetizado por para Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Por quê? Porque muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Então a pós-modernidade fez surgir a geração do você decide, né? Você faz suas regras, cada um na sua. E ser crente hoje é difícil, mas não muito mais do que foi para os nossos pais, né? Eles também viveram tempos de rápidas mudanças, mudanças no pensamento, mudanças no comportamento. Na perspectiva deles, eles viveram em tempos modernos, né? Tempos de rebeldia, tempos do movimento hippie, né? do baseado, do feminismo, né? Aquela coisa toda, dos protestos estudantis e tudo mais. Muitos pais crentes souberam entender o espírito da sua época de juventude sem perder a identidade cristã. Eles tiveram coragem de ser sal da terra e luz do mundo. Tiveram coragem de influenciar os seus colegas ao invés de se deixarem influenciar pelo modismo das novas ideias. A verdade é que cada geração tem seus próprios desafios, mas em todos os tempos tem havido apenas uma orientação segura para as decisões que devem ser tomadas, né? Os nossos pais, eles podem nos aconselhar. E também as nossas próprias experiências, né? Nós também podemos aprender com isso. Agora, contudo, não há melhor conselheira do que a palavra de Deus. Não há conselheira melhor do que a própria palavra de Deus. Nela nós aprendemos com o exemplo de jovens, nela nós aprendemos com exemplos de velhos, né, que acertaram, que erraram nas decisões, que assumiram em sua própria geração. E é por meio desses exemplos de Deus que Deus nos ensina como agir dentro do, entre aspas, aí, espírito da nossa época. Eu quero convidá-lo, nesta noite, a observar a história de dois jovens crentes, da mesma cidade, lá de Belém, que viveram quase na mesma época, mas que tomaram decisões completamente diferentes. O primeiro jovem, a Bíblia relata sobre ele os capítulos 17 e 18 de Juízes. Trata-se de Jonatas. Eu não vou ler os textos porque são dois capítulos grandes. Depois você, com calma, leia esses dois capítulos, Juízes 17 e 18, para entender um pouquinho melhor a respeito. Tá?
Mas esses fatos aconteceram numa época em que não havia rei em Israel. Não havia heróis, nem líderes, nem qualquer tipo de referencial, e por isso não haviam valores definidos. Então, assim, cada um, como a própria Bíblia diz, fazia o que bem queria. Cada um seguia a sua própria consciência, seus próprios conselhos. Os jovens daquela geração haviam se tornado individualistas, não é, na busca do prazer pessoal, e se tornaram também relativistas nas decisões que tomavam, porque o certo e o errado dependia de cada um. Né? Aquela também podia ser chamada de geração você decide. Né? E foi nesse contexto que se passou a história de um jovem crente chamado Jonatas. Jonatas era descendente de Moisés, Juízes 18:30. Ele foi criado desde pequeno para ser um sacerdote. E esse Jonatas não é aquele mesmo Jonatas, amigo de Davi, tá? É um outro Jonatas. Então, Jonatas, quando ele conquista a sua independência, ele passa a viver entre o dilema de uma vida consagrada a Deus, de uma vida dedicada a Deus, de uma vida devotada a Deus, e os prazeres de uma vida liberal. A sua liberdade de escolha poderia tanto levá-lo às alturas quanto ao abismo. E o que será que ele escolheu? Qual será que foi a escolha de Jonatas? Infelizmente, Jonatas ele opta pelo abismo. Ele optou pelo abismo de sua geração quando ele perdeu a sua identidade. Naquela época, ser um levita era sinônimo de espiritualidade, era um sinônimo de vida consagrada, de compromisso com Deus. E era esse o comportamento que as pessoas esperavam quando viam um levita. Mas o estilo de vida escolhido por Jonatas revela que ele entrou no esquema, né, da sua época. O erro de Jonatas não foi ter se contextualizado, né, não foi se contextualizar, mas o erro dele foi tornar-se mundano. É diferente, as coisas são diferentes. O problema não é se contextualizar, mas o problema é se tornar mundano. Né? A contextualização ela é necessária. A gente não pode deixar que isso invada a nossa vida e nos torne mundanos. Que esses valores, que esses princípios, né? Valores e princípios entre aspas, né? Encham ou invadam o nosso ser. Ser cristão não é ser um bitolado, mas também não precisa seguir toda a moda que aparece. Né? Às vezes as pessoas rotulam, né? Os crentes são quadrados, são bitolados. Né? A gente não precisa, né, de fato, ser, né, quadradinho ali, mas também nós não podemos seguir toda e qualquer moda que aparece. As suas opções podem fazer você se tornar um referencial ou torná-lo, com perdão da palavra, um trouxa. Né? As nossas atitudes, as nossas opções, as nossas decisões ou nos tornam um referencial ou fazem de nós trouxas. Jonatas optou pelo abismo de sua geração quando ele negociou a sua missão. Ele foi criado para ser, mas ele abriu mão do seu chamado por uma proposta indecente. Então Jonatas ele deixa de adorar a Deus, ele se sujeita à idolatria por interesse financeiro, por comodidade. A Juízes capítulo 17, o verso 10, vai falar aí. Ó. Diz, então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. Então ele se deixa levar pelo interesse financeiro, pela comodidade. E como a ganância nunca satisfaz, né, ele não demora a aceitar essa proposta indecente. Ele se junta a ladrões para obter lucro, para obter prazer, para obter fama, para obter status. O versículo 20 do capítulo 18 fala, então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Então, se olharmos para Jonatas com os olhos de sua geração, poderíamos até dizer que ele foi esperto. Mas se nós olharmos para ele com os olhos de Deus, nós descobriremos que esse moço foi um tolo.
foi uma pessoa que trocou a verdadeira riqueza por migalhas. Então tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de ser diferente. Tenha coragem de fazer a diferença, de ser uma bênção, porque do contrário, só lhe resta ser como Demas, na 2 Timóteo 4,10, que por amor ao presente século abandonou a Cristo. O segundo jovem é Davi. 1 Samuel, capítulo 17, vai contar a história de Davi. Davi e seus irmãos, eles foram criados da mesma forma, mas, pelo visto, os seus irmãos não levaram o ensino bíblico muito a sério. A sua geração estava se acostumando com a ideia de ter um rei, mas ainda não tinha uma identidade definida. Eles quase nada sabiam sobre Deus. Então, no contexto dessa passagem, nós vemos os jovens apavorados com um brutamontes, um gigante. 1 Samuel capítulo 17 vai falar sobre Golias afrontando o povo de Deus. Então, nesse contexto aqui, a gente encontra esses jovens apavorados com esse gigante, e ninguém queria assumir essa situação, eles não tinham em quem confiar. O único que tinha uma pequena chance de enfrentar aquele gigante era Saul. Saul era grande. 1 Samuel 9,2 vai dizer que ele era grande. Mas, ao mesmo tempo que ele era grande, ele era mole. Ele preferiu pagar para que outro fizesse o seu trabalho. Ele ofereceu dinheiro, ofereceu inclusive a sua própria filha, para que outro assumisse a sua posição, fizesse o seu trabalho e fosse lá enfrentar o gigante Golias. Mas o seu plano ele não funcionou, porque ninguém quis aceitar esse desafio. Foi aí que surge então esse outro jovem de Belém, Davi. Então Davi ele optou pelas alturas. Ao contrário de Jonatas, que optou pelo abismo, Davi ele opta pelas alturas, quando ele se mantém fiel nas pequenas coisas. Os irmãos de Davi eles estavam no deserto, eles tinham grandes chances de sucesso, de fama, mas o trabalho de Davi era bastante monótono. O que ele fazia? Ele cuidava das ovelhas de seus pais. Então, todos os dias ele estava ali cuidando das ovelhas. Então, quando surgiu a chance de sair da rotina, de deixar de apacentar ali as ovelhas, ter experiências diferentes, em lugar dele jogar tudo para o alto e aproveitar essa aventura, ele mostrou-se fiel no cuidado com as ovelhas. O verso 20 diz: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. Então ele simplesmente não jogou tudo para o alto e foi para essa nova aventura. Ele teve esse cuidado, ele se mostrou fiel no cuidado com as ovelhas, ele se mostra fiel com a encomenda que ele havia de levar aos seus irmãos, com o pedido que seu pai havia feito a ele. Ao verso de número 22, vai dizer que Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Então, você se lembra aquela promessa que Jesus faz lá em Mateus 25, 21? Ele diz: olha, se você for fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então Davi, ele foi fiel no cuidado, se mostrou-se fiel no pouco. Então aquele jovem, ele é fiel nas pequenas responsabilidades, e isso fez dele um gigante na sua geração. Então Davi optou pelas alturas ao dar um bom testemunho entre os seus colegas. O desafio de Golias envergonhava, prejudicava a todos, mas cada um dizia: olha, isso não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Isso é problema do rei. Não tenho nada a ver com isso aí. Isso é problema da guarda real. Isso é problema de qualquer um, menos meu. E ainda hoje nós ouvimos calados desaforos de outros gigantes. É o gigantesco consumo de drogas, número de abortos, preconceito social, preconceito racial. Nós ouvimos e dizemos: olha, isso não tem nada a ver conosco. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não é problema meu.
Mas aquele jovem, ele encarou o desafio como uma oportunidade de testemunhar sobre Deus. Então, irmãos, é nas encrencas da vida que aparecem as melhores chances de testemunhar a sua fé. Deus quer usar a sua vida para mostrar que há um jeito diferente, para mostrar que há um jeito muito melhor de se viver. Davi optou pelas alturas ao enxergar que outros jovens, o que outros jovens não podiam ver. Pelo fato de ter mantido firme a sua comunhão com Deus, ele agora podia ver que Deus estava agindo no meio daquela situação desagradável, no meio daquela situação difícil. Os jovens da sua geração só podiam ver o tamanho do problema. Eles olhavam e viam apenas o tamanho do gigante. Aquele grandalhão, encrenqueiro. Eles só conseguiam enxergar a fraqueza daquele garoto desmiolado, mas aquele jovem crente. Ele conseguia ver o que ninguém mais via. E ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. De repente, Golias olhasse para Davi e visse justamente isso mesmo, um garoto, que esse menino desmiolado, o que ele quer aqui? Mas Davi olhava para ele e via que o Senhor era na vida dele. Então ele disse: eu vou, você não tem afrontado a mim, você não tem afrontado o meu povo, mas você tem afrontado o Senhor dos Exércitos. E é em nome desse Senhor, desse Deus, que eu vou contra ti. E eu quero fechar, irmãos, concluir aqui com uma pergunta. Mas o que é a história de Jonatas ou Davi, de tempos tão antigos, tem a ver com a juventude cristã, tem a ver com as nossas vidas nesses dias? A história de Jonatas tem a ver com a nossa realidade. A história de Jonatas tem muito a ver com a realidade que você vive, a realidade que eu vivo, que nós vivemos. Então você que conhece a palavra de Deus, que assumiu com Deus um compromisso, mas tem sido constantemente seduzido a buscar sua liberdade, aproveitando os prazeres da vida, preste atenção nesse exemplo de Jonatas. De fato, não tem como negar, você é livre para fazer as suas escolhas. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas o que nós precisamos saber é que, ao mesmo tempo que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, nós somos responsáveis por cada uma delas. Cada escolha nossa é nossa responsabilidade. Podemos escolher o que quisermos? Podemos. Mas precisamos nos responsabilizar por cada uma dessas escolhas. Isso precisa ficar claro para a gente. Ou você toma a decisão de ser diferente, ou você toma a decisão de fazer diferença, de ser uma bênção na vida de muita gente, ou segue o espírito da sua época, acompanhando a multidão pelo que Mateus vai dizer lá no capítulo 7, verso 13, pelo caminho espaçoso que conduz à perdição. Os acontecimentos na vida de Davi têm relação com as nossas conquistas. E com esses acontecimentos na vida de Davi, nós aprendemos que a fidelidade nas pequenas coisas abre espaço para grandes conquistas. Nós aprendemos a encarar os desafios do dia a dia como uma oportunidade de testemunhar a nossa fé em Deus. Encaramos, esses desafios como uma oportunidade de lutar por causas justas e não por razões egoístas. Nós aprendemos ainda que a intimidade com Deus nos permite ver coisas que ninguém vê. A história deles pode ter muitas semelhanças com a nossa própria história. A história desses dois jovens pode motivá-lo a escrever a sua própria história, sonhando e lutando por dias melhores. Principalmente vocês, jovens, adolescentes, têm toda uma vida pela frente. Olhem para a vida desses dois jovens e absorvam esses ensinamentos. E que essas histórias motivem vocês a escrever, a fazer a sua própria história, sonhando e lutando por dias melhores. Então eu recomendo a vocês que façam
a sua história olhando firmemente para Jesus, que também foi um jovem de Belém, a exemplo de Jonatas e Davi, e é o melhor referencial para todos nós. Olhem firmemente para Jesus. Façam, construam, escrevam a história de vocês baseados na vida de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.